Meus caros, uma honra estar aqui, um privilégio estar aqui no centro da Arena. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês, mas eu tenho que confessar que eu vim de táxi. Eu gosto muito de táxi, sobretudo porque é sempre uma oportunidade de conversar com taxistas, tem sempre alguma coisa aleatória para aprender com eles. E aí no meio do trânsito tinha um carroceiro, aqueles carroceiros que carregam entulho, e ele estava com um alto-falante e ele estava tocando Belchior. Lembra que Belchior, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E eu vim pensando nisso, até que ponto nós ainda somos como os nossos pais. Quem sabe até o final a gente consegue responder. Meu nome é René de Paula, eu tenho o privilégio de trabalhar na BRQ. E eu tenho aqui 20 minutos para conversar com vocês, mas antes de mais nada, eu queria começar a apresentação testando se vocês estão todos atentos. Tá bom? Quero testar a atenção. Eu sempre faço esse teste. Eu queria que tivessem feito esse teste comigo quando eu tinha 5 anos, mas eu vou fazer teste com vocês. Então eu vou passar um vídeo que vai passar uma vez só, é para testar a atenção de vocês. E é uma coisa muito dinâmica, é um jogo de basquete, tem 2 times, time camisa branca, time camisa preta. E vocês vão ter que contar de uma vez só quantos passes o time branco faz. Posso soltar? Soltei. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, camisa branca, camisa preta, certo? Quantos passes o time branco? É só o time branco. Eu vou ajudar. Tac, 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 tá, tá. Quantos? Quem viu o mico preto? Uau, é por aí, a porcentagem é sempre essa. Observe, ele vai voltar a fita. Voltar a fita é do tempo que tinha VHS, não sei se vocês lembram disso. Mas ele está voltando a fita, é a mesma gravação. Prestem atenção ao que vai acontecer em 3, 2, observe. Um mico preto que ainda paga de Michael Jackson e faz moonwalking. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou mostrando isso antes de começar? Porque acho que um dos pontos centrais do que eu tenho para dizer aqui para vocês é que, na verdade, quanto mais a gente foca, mais a gente paga mico, mais a gente come bola. Nós temos um ponto cego, a gente tem esse efeito túnel. Quanto mais a gente foca em alguma coisa fica de fora. Por exemplo, eu trabalhei no Yahoo, focado nos números. Quem foi o mico preto? O Google. Eu trabalhei na Microsoft, focado no Windows. Quem foi o mico preto? O iPhone. Quem não sei, porque de repente qual é o próximo mico preto? As fintechs. A questão é que a gente sempre está deixando alguma coisa escapar quando a gente foca demais. Então, o que eu quero fazer hoje aqui com vocês é justamente tentar abrir um pouco o horizonte, fazer com que a gente pense um pouquinho mais amplo, porque eu acho que as coisas mais importantes, as coisas que têm mais... Qual é o tema da SEAB esse ano? Impacto. Impacto são as coisas que a gente está deixando passar, tá bom? São os micos pretos. Então, vamos lá. O tema desse ano da SEAB é impacto, certo? E aí, define impacto. Impacto o quê? Impacto financeiro, impacto meteoro caindo em Brasília, eu sonho com isso várias vezes, impacto positivo, impacto negativo. Então, para definir impacto, eu vou voltar um pouco no tempo, porque vamos imaginar que eu tivesse na Grécia Antiga. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é justamente na Acrópole de Atenas, onde os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, andavam por ali. E se você fosse falar de impacto, ia chegar um cara meio gordinho, meio feinho e chato pra caramba, chamado Sócrates, e ele fala assim, define impacto. Não, impacto na vida das pessoas. Que pessoas? Não nas pessoas, mas por quê? Ele ia ficar perguntando, sabatinando para ver se você realmente sabia o que você queria dizer com impacto. Porque a gente se contenta com pouco. A gente fica com umas palavras vazias e esquece de ir a fundo nisso, né? E com isso nasceu o quê? Civilização ocidental, democracia, ciência, filosofia, com um gordinho chato perguntando. Tudo bem mandar ele tomar veneno, mas acontece. Mas vamos avançar um pouco aqui. Eu quero ir um pouco mais longe, porque ele perguntou, mas na verdade ele não deu exatamente um caminho. Então, não sei se vocês foram ao Vaticano, quem vai ao Vaticano necessariamente acaba vendo essa tela do Rafael, são filósofos da antiguidade. Eu vou dar destaque para 2 aqui, um apontando para cima, um apontando para baixo. Quem está apontando para cima? Platão. Platão falava, olha, para de perguntar, porque na verdade, meu caro, é o seguinte, existem essências universais, eternas. Para de encher o saco. O que acontece nesse mundo
Esse mundo é o mundo da desilusão, da decadência. E quem está apontando para baixo é o Aristóteles, fala, não, nós somos animais políticos, a gente tem que se preocupar com aqui e agora, não é nada lá em cima. E o Aristóteles tem uma coisa que pode orientar a gente, que é uma noção, quando a gente pensa, todo mundo aqui quer mudar o mundo, certo? A gente quer ter impacto, certo? O que te orienta? Então, Aristóteles provavelmente ia propor para você um conceito muito bacana chamado telos. Telos quer dizer finalidade, objetivo último. Vou contar uma história muito rápida que eu li num livro, uma UTI, um rapaz todo estragado, todo arrebentado, moribundo lá num quarto, a família polvorosa, em pandarecos. O faxineiro vai lá, ele limpa o quarto e sai. O pai não percebe, fala, pô, você não limpou o quarto do meu filho, que coisa é essa? Eu estou pagando uma fortuna. O que o faxineiro fez? Voltou lá e limpou de novo. O seu gerente, o que ele ia perguntar para você? Pô, por que você foi lá 2 vezes? Eu não te pago para limpar o quarto 2 vezes. Certo? Eficiência, certo? Né? Ele falou o seguinte, desculpa, o telos, a finalidade do meu trabalho, não é limpar o lixo, é proporcionar condições mais dignas a famílias que estão passando por um momento difícil. Então, essa noção de propósito é legal, já ajuda quem quer ter um pouco de impacto. Mas eu acho que isso só não basta. Porque, por exemplo, esse é um cientista que se deveria ser muito grata, porque ele é o prêmio Nobel, é um dos caras que mais contribuiu com a humanidade na história, porque a humanidade, no final do século XIX, estava proliferando exponencialmente, por assim dizer, e os alimentos não, porque não tinha adubo. E esse cara, que é o Fritz Haber, ele descobriu como fazer adubo sintético. De uma hora para outra, a produção de alimentos explodiu. Legal, bacana, meu herói, né? Salvou todo mundo. Acontece o seguinte, esse cara era um patriota, ele queria ajudar o país dele estava em guerra, o país dele era a Alemanha, e ele resolveu ajudar a Alemanha no esforço de guerra. A Primeira Guerra Mundial era que nem Facebook, todo mundo entrincheirado, sabe aquela coisa? Está na trincheira, levantou a cabeça, toma um tiro, né? Ninguém se mexe e tal. Ele resolveu ajudar o país, um belo propósito, e ele criou o quê? Gases tóxicos, armas químicas. Ele foi o pioneiro das armas químicas. Aí você fala, pera, mas propósito só não basta. A ironia é que essas armas químicas que ele desenvolveu foram usadas nos campos de concentração para matar judeus. Outra ironia, ele era judeu também. Então só telos não basta. Esse outro cara aqui, cadê esse cara? Thomas Midgley, ele também tinha um propósito, eficiência, otimização, resolver problemas de engenharia. Motores batiam pino na década de 50. Como é que ele resolveu isso? Colocando chumbo na gasolina, ok? Chumbo na gasolina, décadas de estrago, poluição, doenças e tal. Não satisfeito, ele resolveu otimizar as geladeiras. É bom ter um propósito. A geladeira era ruim. O que ele inventou? O freon, que é o gás CFC, que abriu buracos na camada de ozônio. Esse talvez seja o personagem que mais estrago fez para o futuro da humanidade. Então, telos não basta, tá bom? Telos não basta, só o propósito não basta. Então, vamos avançar. Uma outra palavra grega que eu acho que é muito oportuna é essa palavra hubris ou hibris. No inglês você usa muito isso. É quando alguma coisa sobe a cabeça. É muito comum. Em algumas categorias profissionais, o cara se acha, né? Está super empolgado, o cara é empreendedor, né? Vamos errar rápido e tal. É nessa hora que a gente começa a se atropelar. Eu acho que um sinal dessa hubris, eu não preciso explicar quem é esse cara, né? Parece um episódio do Black Mirror, na verdade o mundo está virando Black Mirror por causa dele. Né? Se der tempo, depois eu conto. Eu cheguei a conhecer, conversar com ele, depois eu conto. Não, acho que eu vou contar agora. Ele veio para o Brasil em 2009, um evento para desenvolvedores. Aí o que acontece? Ele falou. Eu estava lá, eu não posso ver o microfone, algum problema, sei lá, de infância, sem Freud, por favor, né? Não é sacanagem. Mas eu peguei o microfone e falei, olha, pô, você tem uma plataforma aí que está sendo usada por centenas de milhões de pessoas no mundo. O que vocês estão aprendendo com isso? Ele parou, falou, como assim? Não entendi. Ele falou, olha, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, trabalhei com plataformas que atendem milhões de pessoas. E o que a gente vê é que as pessoas usam as plataformas à sua imagem e semelhança. A cultura importa, os aspectos locais importam. A maneira como o brasileiro usa o WhatsApp, por exemplo, é diferente do resto. Ele falou, eu acho que não, porque quando um produto é feito, bem feito, ele vai ser usado da mesma maneira por todo mundo, porque no fundo todas as pessoas são iguais.
Isso foi logo antes da Primavera Árabe, não sei se ele prestou atenção, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu acho que isso é quase inevitável por duas razões. Primeiro, ele é novo, viajou pouco. Segundo, ele mora no Vale do Silício, se liga a televisão, o cara vai para Júpiter, as pessoas falam inglês, então ele vai achar que todo mundo é igual. E terceiro, ele teve formação de engenheiro. E como Platão, ele pensa que as soluções são universais, que as coisas valem para todo mundo. Essa mentalidade de quem vem de exatas, eu venho de exatas também, de achar que se você otimizou um problema para um, se otimizou para todo mundo. Hashtag só que não. Se a gente avançar um pouco, eu comecei, isso daí sou eu, pasmem, né? Lá no começo, em 96, eu era um cara muito entusiasmado com o web, porque o web era uma promessa de um futuro maravilhoso. Quem lembra disso, do otimismo do começo, certo? Certo. Aí o que acontece? Esse sou eu hoje, 50 tons de cinza, aproximadamente ou mais, e a capa da Wired é essa, hashtag deu ruim. Que futuro é esse? Qual foi o impacto da web? Polarizou as pessoas, dividiu países, polarizou opiniões, você tem jovens ansiosos, o que está acontecendo? Alguma coisa deu... Aliás, eu achei ótimo, isso daí eu vi no Twitter outro dia, numa livraria, a seção pós-apocalíptica está como negócios atuais, né? Então, alguma coisa não deu muito certo, não. Se eu pegar as notícias aqui, o que mais tem é notícia de, por exemplo, São Francisco banindo câmeras de reconhecimento facial. Ou então, motoristas em greve por causa do Uber. Ou então, a União Europeia mudando as leis de privacidade. A gente começa a perceber que o futuro não é tão automático assim, tem reações. E as reações são sempre locais, são sempre culturais. E eu vou chamar agora, já que o telos não adiantou, eu vou chamar uma outra expressão grega chamada filotimo. Filotimo é uma coisa da cultura grega que significa o quê? Fazer a coisa certa. Ajudar o próximo, ser uma pessoa bacana. Quer ver quem entende de filotimo? Não sei se vocês conhecem esse cara. Não é o Mahatma Gandhi, é o Satya Nadella, desculpa, troquei. Satya Nadella da Microsoft. Ele fez um evento recentemente que ele colocou esse slide. Haja de uma maneira tal que o efeito da sua ação seja compatível com a permanência da vida humana genuína. Vocês já viram algum evento de TI abrir assim? Não? Não. Então, pois bem, veja, olha o que mais que ele fala. Não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer, mas no que eles devem fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, as coisas estão mudando. O Satya Nadella está mudando o discurso, está todo mundo mudando o discurso. Aquele tempo do cyber-otimismo, do tecno-otimismo e achar que existem soluções universais, está na hora da gente questionar. Eu acho que essa sabedoria dele vem do fato dele ser indiano, tá bom? Eu acho que... Aliás, quem está com o Satya Nadella? Vocês conhecem esse cara? Comecem a seguir imediatamente, chama Edu Lira. Ele é de uma iniciativa em comunidades, em favelas, chamado Gerando Falcões. Olha com quem que ele está. Com o Lehman e com o Satya Nadella. Esse cara está criando pontes entre a Vila Olímpia e a periferia. Esse cara é genial. Olha ele aqui, ó, lançou um livro, Da Favela para o Mundo. 3 dias em Londres. Essa é uma inovação genial. Está vindo da Vila Olímpia? Está vindo da Avenida Paulista? Está vindo da onde que está vindo? Do Cubo do Itaú, do Nova Brá do Bradesco? Não, cara. Esse cara é um cara para a gente prestar atenção. Eu já falei para ele, toda vez que eu encontro o Edu, eu falo, eu vou votar em você. Não sei para quê, síndico, governador, prefeito, tanto faz. Mas, cara, eu queria um cara como você no poder, porque para mim ele representa alguma coisa nova. Aliás, o que é isso que a gente está vendo no fundo do slide? Alguém tem ideia? Isso, na verdade, é uma obra do Niemeyer. E por que eu escolhi o Niemeyer? Porque Niemeyer talvez seja o arquiteto com maior impacto na história da humanidade. Nenhum arquiteto produziu tanto quanto o Niemeyer. O Niemeyer produziu no mundo inteiro. E esse livro dele é maravilhoso. Olha que bacana. Lutar por soluções justas e inovadoras. Aí você fala, bom, ele fazia uns rabisquinhos, tá, né? Fácil fazer rabisquinho. O livro é esse, tá? Para quem quiser dar uma olhada, é lindo o livro. Mas ele fala uma coisa interessante, isso eu não sabia. Quando ele for escrever o propósito, para que serve, etc e tal, se ele não estiver feliz com isso, ele joga o desenho fora. Porque é um cara que tinha propósito. Acho isso muito, muito bacana. Agora vamos falar de futuro. Eu li um cara falando outro dia que ele tinha saudade do futuro. Porque eu lembro de um futuro que eu ansiava pelo futuro. O futuro hoje a gente tem medo. Né? Se eu chamo um futurólogo hoje, ele começa a falar coisas cor-de-rosa, eu pergunto que medicação ele toma. Porque eu também quero, porque o futuro hoje preocupa todo mundo. Né? Vários tipos de impacto. Então, só para
outro toque do Niemeyer, a gente tem que criar hoje o passado de amanhã. O que a gente está fazendo hoje, ou deixando de fazer, sobretudo deixando de fazer, deixando o mico preto passar, comendo bola, focando no que não deve, a gente está criando sim um futuro e que vão lembrar da gente como, de que maneira? Essa é uma boa pergunta para todos nós. Mas vamos avançar um pouco mais? Quem consegue adivinhar o que é isso? É uma obra de arte do Pollock? Não, é expressionismo abstrato? Sabe o que é isso? Vou facilitar. É um cemitério de bicicletas na China. Sabe essas bicicletas que a gente acha super moderno? Ali na Faria Lima, patinetes. Olha o impacto. Ninguém mostra o impacto, mostra? É mais barato jogar fora do que consertar. Mas olha no que dá. Mais um teste aqui de educação artística. Isso daqui é o quê? Pensa em outro artista abstrato qualquer. Não sei. Sabe o que é isso? Plástico no oceano crescendo exponencialmente. Né? Então, o impacto das coisas que a gente tem feito e que a gente não tem prestado atenção tem começado a aparecer cada vez mais. Olha aí, as empresas já estão começando a considerar no planejamento o impacto daqui a 5 anos. Agora, eu vou avançar um pouco mais rápido aqui. Eu lembro que alguns anos atrás, isso é Brasil preocupado com o domínio Amazon e desmatando a Amazônia, pelo amor de Deus, deixa para lá. Esse é um teste interessante. Overshoot Day, entrem lá, façam um questionário com o seu estilo de vida e veja de quantos planetas Terra vocês precisam. Se os 7 bilhões de pessoas fossem como eu, a gente precisaria de 3,4 planetas. Se você fosse um americano, se você fosse um americano, a gente fosse como você, a gente precisaria de 7 planetas Terra. A coisa está feia. Olha aí, aliás, para quem achando que tecnologia não tem nada a ver com isso, saiu no MIT. Treinar uma inteligência artificial uma vez só é o mesmo impacto de 5 carros durante a vida do carro inteira. A gente esquece do impacto que TI tem. Mas vamos lá, Medellín. Eu participei de um projeto em Medellín. Medellín é uma cidade extraordinária que, através da inovação, da tecnologia, de um engajamento do poder público com o privado, com a academia, está se transformando. Esquece Pablo Escobar. Eu tinha ido para a Singularity University tempos atrás. Eles formaram uma geração de consultores. Esse sou eu com cabelo ruim, é Bad Hair Day, esse daí chama, mais ou menos. Eu não sabia que eles iam tirar foto, né? Mas tiraram. Mas o que acontece? Eles criaram uma metodologia, criaram algumas consultorias e a gente foi trabalhar em Medellín. Aí você chega numa cidade de milhões de habitantes, um bando de gringo que nem fala o idioma e vai se meter a ajudar a cidade. Aí eu comecei a brigar com os caras. Eu falei, desculpa, cara, vocês não entendem nada de América Latina. E aí eu comecei, que era um dos poucos latinos ali, baseado nesse livro que é fundamental, que chama Culturas e Organizações, mandatório, né, que ele mostra no que os países diferem, quais são os critérios, tal, e tem um site muito bacana. Eu falei, olha, a minha proposta não vai ser baseada numa mentalidade americana, porque veja a mentalidade americana como é que é, individualismo, 91. Como é que é a mentalidade na Colômbia? Isso está lá no site, 13. Eles não são individualistas, eles são como nós, eles ligam para a família, para a comunidade, né? Para quem mora no bairro, eles dependem muito dessa aprovação social. Então eu fiz um projeto que sim foi exponencial, porque era baseado no quê? Na única coisa verdadeiramente exponencial, que são pessoas. Eu levei em conta pessoas, eu não levei em conta Watson, não levei em conta tecnologia nenhuma, eu levei em conta o potencial das pessoas colaborarem. Tá? Comparando de novo aí, esse é um site muito bacana. Avançando mais aqui, quem já deve ter visto a pirâmide de Maslow, né, que tem essa autorrealização, tal, esquece, o Maslow não viajou, ele não saiu do sofá. Na verdade, a realização humana depende de conexões, nós somos animais sociais. Tá? Isso muda tanto, e eu tenho um exemplo muito interessante, vou pular isso daqui. O MIT colocou online, não sei se vocês viram, um joguinho para... Assim, o carro vai bater, você vai ter que escolher, ele vai atropelar uma velhinha ou uma criança, um gordinho ou um magrinho, um velho ou um novo. Era um joguinho, você ia dando as respostas. As respostas foram universais? Não, se a gente pegar o resultado, as respostas variaram monstruosamente segundo países. Cada país priorizou uma coisa, mais o jovem, mais o velho, mais as famílias, mais o indivíduo. Isso, ou seja, se você treinar um carro com inteligência artificial, a hora que você atravessar a fronteira, ele vai ter que virar a chavinha.
porque não tem nada que seja universal quando a gente está falando de pessoas. Olha os dados, cara, os dados são uma loucura, é muito bacana. Então, voltando aqui, o que eu quero propor é que a gente deixe de acreditar que as coisas são universais e eternas e a gente reconheça que o mundo humano é complexo, culturas fazem diferença. Hoje, o que está impactando a inovação nas empresas não é a falta de tecnologia, são questões culturais. A maior transformação hoje é a transformação ágil. E aí, como é que você faz para mudar a cultura das pessoas? De que maneira que as pessoas querem gostar de trabalhar? Como é que você aprende a reconhecer com quem você está falando? Isso é descer do salto alto, é descer daquela visão platônica universal. E aí, só para encerrar, isso realmente, vamos lá? O negócio é o seguinte, nós somos, todo mundo aqui aprendeu a trabalhar em binário, né? 01, 01, 01, o engenheiro pensa muito como 01. Esse monte de 01 que vocês estão vendo aí em cima é o equivalente a 7 bilhões. Nós somos 7 bilhões de indivíduos que não são binários. Nós somos complexos, o mundo está reagindo a essa coisa globalista, o mundo está reagindo às coisas universais e a gente não está dando conta. Já encerrei meu tempo, mas eu vou encerrar acho que com a coisa mais inspiradora que eu quero deixar para vocês. Se você tiver que definir um critério para impacto, qual é o critério para você? Felicidade? Happiness? Shiny happy people. Não é shiny happy people, isso é besteira. Felicidade é muito efêmera. Então eu vou voltar para a Grécia e usar um critério que chama eudaimonia. A Grécia não tinha uma palavra para shiny happy people. Eudaimonia é quando você, sei lá, eu com 54, olha no espelho e fala, cara, tô legal, né? A minha eudaimonia vai bem. O que é eudaimonia? 6 critérios. Autonomia, desenvolvimento pessoal, aceitação de si mesmo, propósito, domínio do seu ambiente e relações positivas. Agora, pensem em todas as inovações que vocês viram recentemente, vê se elas ticam todas essas caixas. Né? Quando o cara só fica ali no celular o dia inteiro, quando o cara só pede comida pelo aplicativo, quando o cara só se relaciona pelo Tinder, ou quando alguém digitaliza a justiça brasileira e deixa os advogados velhinhos como meu pai completamente obsoleto do dia para a noite porque a usabilidade é baixa. Sei lá, foi só um caso pessoal aqui para mostrar. Uma tradução para eudaimonia, só para encerrar, é florescer. Para mim, eu acho que a gente tem que parar de pensar como agricultores que plantam cana, banana, coco e voltar a pensar como jardineiros. Empresas boas para se trabalhar, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa assim, são como jardins. Você tem várias espécies, cada um encontra a melhor maneira de florescer, cada um encontra a melhor maneira de frutificar. Isso requer o quê? Que a gente reconheça as diferenças, a gente reconheça o valor das pessoas, a gente reconheça o valor da cultura. Meus caros, era isso, acabei de passar em 1 minuto o nosso tempo. Muito obrigado. Ei, que legal, tal. Ei, obrigado, muito obrigado. Falei rápido pra caramba, muito obrigado. 20 minutos é um desafio, a gente vai conversar, vou conversar agora com a Hilda, mas sabe o que eu vou pedir para vocês? A gente tem um hábito, de novo, a gente quer saber se o que a gente está falando faz sentido, né? Então a gente colocou online uma pesquisinha muito rápida, que é só para dar uma avaliação. Quando vocês tiverem tempo, pode usar o QR Code, o URL, só para dar um feedback. Renê falou muita bobagem, não, dessa vez eu não falei palavrão, me controlei bem. Renê falou muito rápido, né? Então, se alguém puder dar feedback, é sempre bom para a gente. Pronto, agora é conosco aqui, o DS seu. Vamos lá. Obrigado, gente. E é uma provocação que o Renê falou muito aqui. A gente está falando de pessoas, né? Só que a gente veio no evento de tecnologia. Eu queria pedir para vocês, quando a gente fala de pessoas, a primeira coisa que eu queria saber é se você conhece a pessoa do seu lado. Não? Então vocês têm 5 segundos para se apresentar. Todo mundo se apresentou? Tem amigo do lado e não tem? Todo mundo se apresentou? É bom a gente receber um sorriso, né, de alguém do seu lado, né? Que a gente às vezes nem sabe quem é. Às vezes a gente tem amigo, mas às vezes não. Gente, nós estamos falando aqui de pessoas e o Renê trouxe aqui umas coisas super importantes. A primeira delas que eu quero conversar com o Renê é uma coisa que está nos desafiando constantemente, principalmente na tecnologia. A gente está muito preocupado com a imensidão de dados que vem e a gente pergunta aqui, Renê, você acha que o conhecimento
ele é uma coisa obsoleta? A gente não precisa conhecer mais nada? A gente tem só que fazer as perguntas certas lá para o Google e a gente já sabe de tudo? Ou a gente tem que repensar um pouquinho isso? Não sei quanto dura a tua bateria, mas se for assim, depois de 6 horas as pessoas estão completamente impotentes, né? Eu acredito... Essa questão de criatividade é sempre uma questão um pouco, às vezes um pouco clichê, um pouco gasta, mas eu me pergunto o seguinte, quando eu tenho a ocasião de falar com gente muito mais nova, né, eu sempre falo, gente, seguinte, vocês querem ser originais, querem criar alguma coisa nova, querem criar alguma coisa com impacto, vão viver, vão amar, vão errar, vão sofrer, vão transar, vão namorar, mas pelo amor de Deus saiam das telinhas. Né? Porque o que faz diferença hoje, se vocês estão contratando pessoas, etc. e tal, não é só a competência técnica. Muitas vezes é a maturidade, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E isso a gente consegue em interações concretas. Por isso que as pessoas vêm a palestras, por isso que vocês não estão me vendo no TED. A gente vem aqui, o fato da gente estar aqui já é alguma coisa. Né? Vocês não estão no SlideShare, né? Porque provavelmente os encontros trazem uma série de engrandecimentos. Crianças que crescem na tela vão crescer sem empatia, sem capacidade de se colocar no lugar do próximo, vão crescer praticamente autistas. Tudo bem, um autista conseguiu fazer o Facebook, mas tudo bem, paciência. Mas eu acho que o foco para mim é o quanto que a gente consegue investir naquilo que nos torna realmente humanos. O que te torna humana? Conta para mim. É telinha? É isso que você vai levar dessa vida? Você vai levar dessa vida um like no Facebook? Você vai levar dessa vida um vídeo engraçado no WhatsApp? Não, você sente saudade do cheiro das pessoas, do calor das pessoas, né? De ouvir a voz de alguém querido, né? De rever um amigo. Aqui no Ceaba eu encontrei inúmeros amigos, é uma delícia. Paulista faz amizade no trabalho, né? A gente é gozado. Mas então, eu acho que nessa sociedade tão técnica assim, eu acho que está na hora da gente, de novo, parar de focar no time branco e ver que... Aliás, é uma tese, tá? A Microsoft não me ouça, porque eu trabalhei lá, mas eu acho que a culpa de tudo é do Excel. Porque o Excel dá aquela falsa ilusão que você está no controle de tudo. Mas as coisas mais importantes da vida não cabem no Excel. O capital de uma empresa, a coisa mais importante de uma empresa, não está no Excel. Né? As coisas mais legais é o mico preto fazendo moonwalking, né? Uma outra pergunta que me veio aqui o quanto que a gente hoje, com toda essa falta de tempo, né, porque tudo que colocam na nossa mão hoje, ela vê que o Uber, por exemplo, quando eu pegava táxi eu era novinha, né? Eu tô com 10 anos agora, mas quando eu comecei com 2, o que acontecia? Eu ficava às vezes na rua esperando um táxi e era uma roleta russa, né? Hoje em dia, se o Uber me dá 7 minutos, eu acho que é um absurdo. Eu vou ficar esperando 7 minutos? Imagina. Como é que a gente hoje consegue pensar no planeta, na quantidade de coisas que a gente joga fora? Como é que a gente consegue pensar em tudo isso? Se tudo isso hoje, as pessoas estão trazendo tudo na tua mão e você acha o máximo? Eu acho que o problema é mais grave. Na verdade, você tem hoje especialistas em tornar essas experiências todas tão viciantes, que eu acho isso perverso, desculpa. Quem é especialista em viciar as pessoas nessas coisas que você fica com a cara na tela e a única coisa que você está ganhando, eu não sei o que você está ganhando ali, na verdade, teus dados estão sendo sugados, eu acho isso de uma perversidade extraordinária. Né? Tanto que a gente tem hoje essa coisa compulsiva, você vai puxar o telefone do bolso, faz 1 minuto que você não puxa tal. Eu acho que a gente tem que fazer um detox. Eu tenho um colega na BRQ que tem uma camiseta maravilhosa que chama assim, offline é o novo luxo. Eu achei isso genial. Quem é rico hoje, a verdadeira riqueza hoje é ficar offline. Quanto a tempo, né, e a preocupar nas coisas, a gente está hoje diante de uma série de problemas especialmente complexos, porque eles não são problemas de um país único, eles não são problemas de uma empresa única, são problemas que transcendem. Né? E aí, de repente, fala, quem vai cuidar dessa história? E aí você vê pessoas que você menos espera, como o Edu Lira, por exemplo, saindo fora de qualquer barreira que você podia imaginar, de qualquer limitação que ele pudesse ter. Cara, esse cara faz piada com o Lehman, esse cara abraça o Satya Nadella, né? Quem sou eu na fila do pão? E o cara está lá mandando ver. Então, eu acho que tem algumas armadilhas que estão fazendo com que a gente perca um tempo precioso, né? O tempo está passando, né? As coisas estão... Sabe aquele overshoot day que eu mostrei para vocês? Aquilo mostra em que dia do ano
a Terra entra no saldo negativo. O ano passado a gente entrou no saldo negativo em agosto. Esse ano a gente vai entrar no final de junho ou julho. A cada ano que passa, a gente está entrando mais no saldo negativo do planeta. Mas quem traz alguma esperança? Você tem aquela Greta Thunberg, que acho que é uma garotinha sueca de 14 anos, ela peitou o parlamento sueco para pensar no meio ambiente. Então você vê gente heroicamente conseguindo colocar o quê? A questão da diferença, a questão do meio ambiente. Aliás, conversando ontem com uma colega, com a Sara, conversando com um colega no stand da gente ali, ela é muito mais nova e quando ela começou a contar o sonho dela de futuro, putz, é um sonho de qualidade de vida, né? Não é de patrimônio, não é de cargo, não é de nada. Quer dizer, cara, eu quero ter uma vida plena. Quando você vê alguém mais novo falando isso, você tem esperança, né? Aí vem o Belchior de novo, né? Será que a gente realmente ainda continua como os nossos pais? Eu vou falar com o carroceiro lá, não sei. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Quem quer ser criativo e inovador? Quando olha para você, eu quero ser criativo, eu quero ser inovador, não importa no quê. Quem quer ser? Todo mundo? Opa, ainda bem, né? Gente, vocês sabem, ele falou do plástico. Eu vou dar um dado para vocês aqui, para vocês entenderem que tem um mercado super legal. A indústria de reciclagem de plástico, que não é feita, e aquela foto maravilhosa lá que foi colocada, na mesa, gente, tem 580 bilhões de dólares. Se vocês quiserem ser criativos, tem um puta mercado aqui. Você tocou num ponto interessante, porque a gente está nessa indústria há um tempão e a bola da vez é inovação. De novo, vou dar uma de Sócrates. Que inovação é essa? Que impacto que isso traz? O que você está desenvolvendo? O teu aplicativo, de novo, ele aumenta a eudaimonia de alguém? Ele aumenta, sei lá, qual é o impacto? Você só está otimizando o gás freon da geladeira? Então, eu acho que hoje em dia, mais importante do que se preocupar se você é inovador ou não, é que diferença você faz. Que impacto você tem. E a barreira de entrada, o Edu Lira está aí para mostrar. A Tuna, como é que chama? Já esqueci de novo, é um nome sueco bizarro. A menina sueca, cara, 14 anos, está mudando um parlamento. Né? De repente a Europa começa a mudar, porque quem se menos espera, falou, pô, eu posso fazer isso, por que não? Né? Então eu acho que a gente tem que deslocar um pouco essa questão. Quando eu tive o privilégio de falar outro dia com uma escola técnica, em Tabuão, eu falei, o que eu tenho para falar para esses meninos, tal, né? Aí sabe o que eu falei para eles? Vocês têm a maior riqueza de todas. A riqueza é problema para resolver. Se vocês olharem em volta e aprenderem a reconhecer os problemas que estão em volta de vocês e usar os talentos técnicos que vocês têm, vocês mudam o mundo. A questão é que a molecada não consegue mais olhar em volta porque está com o nariz na tela. Ela não sabe se tem buraco na rua, ela não sabe se a rua é insegura, ela só sabe ir atrás de like. Então, assim, dentro da mentalidade Lean, né, problemas são tesouros, e é isso que eu falo para a garotada. Vocês nasceram num país em que, poxa, vocês têm grandes poderes, vocês têm grandes responsabilidades. Então, por favor, né, prestem atenção no país que vocês vivem. Vocês não vivem no Vale do Silício, vocês não vivem em Palo Alto, né, todo esse jargão bobo de startup. Desculpa, cara, aqui é Brasil. Né? Aqui é Brasil, a gente não é... A gente é Brasil, a gente é São Paulo, então eu acho que esse chamamento, né, para ver se as pessoas acordam, eu acho que é mais do que oportuno. É isso aí? É isso aí. Alguém? Perguntas? Eu vou até, porque senão eu ouço você, eu tô sem um fone. Não, eu vou até, vai, manda. Você citou bastante a parte de pessoas, né? Sim. Sim. Como hoje você vê essa esquizofrenia digital, né, do âmbito C-level, vamos pensar assim, tá. Que as pessoas contratam muito os agile coaches para fazer essas informações, aí daqui a pouco você não vai ter mais trabalho do advogado ali, 6 anos. Como que você vê, não é hard nem soft skill, a galera fala tá. Human skill com os robôs lá, vamos tá. utilizar. Como que é essa abordagem, visão macro, para vocês? Como é lidado nisso? Cara, a gente, bom, fazendo, né, sem fazer muita propaganda, a gente está envolvido com a transformação digital de vários clientes, né, vários dos bancos, a gente está enfronhado nisso, e a gente, é uma realidade que a gente vive, tá? Essa revolução ágil, essa mudança de cultura,
ela me surpreendeu. Eu não imaginei que ela tivesse acontecido de tal maneira e tão rápido. É claro que isso não é do dia para a noite. Você não é top-down, você não consegue... Você percebe um choque geracional, você percebe choque de culturas e é lógico, você percebe muito vendedor de ilusão. Né, cara? A hashtag da gente, a gente entrega. Porque tem muita gente que vende a ilusão e sai correndo. Né? Ó, o que você faz? Eu vendo software ruim e saio correndo. Eu vendo ilusão e saio correndo. Como a gente normalmente está envolvido com a entrega, a gente percebe que isso é um esforço, demora, tem que ajustar as expectativas. Mas você tocou num ponto que eu acho que é legal, que acho que vale a pena de encerrar aqui. O hype é muito sedutor. A gente quer ouvir alguma notícia boa, sobretudo alguma notícia que poupe a gente de responsabilidade. A gente quer acreditar que as coisas vão dar certo sozinhas, que o próximo iPhone vai salvar a vida de todo mundo. Né? Então, hype vende muito, tem palestrante de hype, firma de hype, etc. e tal, porque as pessoas querem achar que elas não têm nenhum tipo de responsa, é só ficar sentado. Eu acho que, cara, essa mentalidade tem que... E é da tua geração, do pessoal do ágil, dessa cultura muito mais horizontal, que acho que vai vir a resposta, cara. Toda a força para você aí. Nosso tempo Gente, obrigada. O tempo acabou, foi um prazer. Obrigado. Obrigada, muito legal, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Hilda. Obrigada. Parabéns. Muito legal. Muito obrigada a participação Obrigado, de vocês. Foi um prazer mesmo. Obrigadão. O microfone fica com você.